Ainda é feito, né, esse levantamento de todo o prejuízo que foi provocado por esses criminosos que invadiram a sede dos poderes, que destruíram o mobiliário da década de 70 em Brasília. 60, 70. A fundação de Brasília foi em 1960. Havia ainda mobiliário dessa época. Uma mesa que era usada por Juscelino Kubitschek para despachar, ela foi utilizada nesses atos, Fábio, como uma espécie de barricada. Você pode imaginar uma coisa como essa? É de uma ignorância sem Tremenda, tamanho, sem né? tamanho. A gente discutia isso nessa semana também, porque é difícil até encontrar explicação do porquê dessas pessoas fazerem isso, né? Uma pessoa que dá facadas ali em um quadro de Di Cavalcanti, que no ano anterior, a gente está em 2023, em 2022, desde fevereiro, a gente vem exaltando tanto a Semana de Arte Moderna, né? Os brasileiros que fizeram parte desse movimento e que foi um movimento artístico tão importante para a nossa identidade, né? E Di Cavalcanti foi um desses artistas. Então, celebrado em 2022 e as obras esfaqueadas no começo de 2023. Isso é de um simbolismo incrível, né? Essa destruição de obras de arte. Isso, claro, além de toda a tristeza causada pelo fato em si, é de um simbolismo incrível, porque mostra a pequenez, a ignorância dessa gente, desse bando, né? Gente pequena, gente ignorante. A destruição de tantas obras de arte desse quilate é tristemente simbólico. Uhum. A Ellen falava isso também, a gente estava nessa. É ignorância, não é? A Ellen dizia, olha, acaba sendo também um pilar desse pensamento, entre aspas, porque muitas vezes é um pensamento que se confunde com um não pensamento. É uma ignorância que parece ser planejada, né? É a destruição da estética, a destruição da arte do que ela representa, que é o ir além, né, da nossa mente e da nossa existência. A gente está na linha agora, Fábio, para conversar com cientista do patrimônio, professor titular, vice-diretor do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Luiz Antônio Cruz Souza. Professor, muito obrigada por nos atender nessa manhã de sábado. A gente está aqui, né, conversando, falando bastante sobre todos esses últimos acontecimentos, desde o último domingo, dia 8, professor, que a gente está de olho também na chegada do ex-ministro da Justiça, né, e secretário da Segurança Pública, Anderson Torres, que chegou agora a Brasília, deve ser conduzido pelos agentes da Polícia Federal. Ele chegou por volta das 7h25 da manhã e está sendo considerado, claro, né, pelas investigações, como um dos principais responsáveis por toda essa destruição, que nos entristece a todos, professor, mas imagino que ao senhor isso deve entristecer ainda mais, porque o senhor é um profundo conhecedor das obras de arte que ali estavam e também das dificuldades de restauração daqui para frente, né, professor? Queria, num primeiro momento, ouvir o senhor sobre esse sentimento que o senhor deve ter nesse momento de tristeza com relação a toda essa destruição. Mais uma vez, obrigada por nos atender. Bom dia, muito obrigado a vocês pelo convite. Realmente a introdução como foi feita, né, em termos lembrando aí da Semana de Arte Moderna em 2022 e agora, já 100 anos depois, essa tristeza dessa grande invasão que a gente teve, desses atos terroristas, lembrando também o simbolismo dessas obras e a ignorância que está vinculada a esses atos. Realmente, eu acho que vocês colocaram de uma forma muito interessante, que a gente pode, então, dar ênfase à necessidade, efetivamente, da educação patrimonial, né? Conjunto com o conhecimento das obras, a gente tem desde o patrimônio arqueológico pré-histórico, patrimônio arqueológico histórico, todo o nosso patrimônio do período colonial, até a arte contemporânea, e esses atos aí de destruição que ocorreram exatamente por ignorância e por falta de amor à nossa cultura, por falta de conhecimento da nossa cultura. Realmente nós todos, toda a nossa comunidade, Carla e Fábio, nós ficamos muito tristes com o que aconteceu, e a nossa missão enquanto conservadores, restauradores, cientistas, né, trabalhando no patrimônio cultural, é exatamente de fazermos frente tanto a essas emergências, quanto de pensarmos aí no futuro do nosso patrimônio a médio e longo prazo. Então, eu queria parabenizar a Band News por essa forma como o assunto está sendo apresentado. Obrigado, professor. A gente agradece mais uma vez pela sua participação.
E o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais, a Universidade Federal de Minas Gerais, de uma maneira geral, oferece, portanto, essa ajuda, é uma oferta de mão de obra, oferta também, obviamente, para a restauração de todo esse patrimônio. Eu queria saber do senhor o que preocupa mais. A gente sabe que o patrimônio foi destruído nos 3 palácios, a gente tinha grandes obras de arte, tanto no Planalto, quanto no Congresso, quanto no STF. O que preocupa mais? Essa avaliação já foi feita? Bom, essa avaliação está sendo feita por técnicos. Eu queria, se vocês me permitem, explicar um pouco como acontece. Como é patrimônio público federal, né, é um patrimônio que está, quando ocorrem danos, a primeira frente que vai chegar é a Polícia Federal. Ou seja, até no âmbito da Polícia Federal, é importante que os peritos que vão chegar no local, no processo de depredação, é importante que eles tenham também esse tipo de conhecimento, de caracterização das obras, de identificação das obras de arte. E a gente já tem feito esse trabalho junto com a Polícia Federal. Nós, enquanto Universidade Federal de Minas Gerais, a gente está já em trâmites de um convênio com eles, mas nós já temos diversos cursos que foram feitos para que a gente possa introduzir questões como técnicas e materiais de bens culturais, vulnerabilidade dos bens culturais, e para que eles possam, então, nessas investidas, já terem os devidos cuidados. Essa é uma primeira questão. A segunda frente que vai chegar são das equipes, que normalmente já deveriam estar treinadas. Então, no caso, por exemplo, dos 3 poderes, a Câmara Legislativa já tem um centro de conservação e restauração, ela já tem um grupo de profissionais da própria Câmara que tomam conta do acervo de uma forma muito profissional, são conservadores, restauradores, também frentes que a gente tem trabalhado muito com gestão e preparação para emergências. O que aconteceu nesse caso, então? Esse pessoal já tem um treinamento e, no caso, então, da Câmara, essa preocupação ela é de menor vulto, exatamente porque eles foram, os profissionais de lá tiveram condições de atender rapidamente às necessidades do acervo que sofreu e, inclusive, obras já foram até encontradas e já se encontram em exposição. No caso do Palácio do Planalto, o que nos preocupa é a questão da extensão do dano ao patrimônio construído, né? Foram quebradas vidraças, existem bens integrados como azulejos, por exemplo, que podem também ter sofrido danos, e existem bens móveis que a equipe está fazendo já os levantamentos, e o IPHAN, né, que exatamente em função dessa emergência, o IPHAN também já teve a sua presidência nomeada, né, um político aí de Brasília, que tem uma formação, me parece, muito adequada na área, né, o Leandro Graz, que já nomeou os seus diretores. Então, os órgãos de patrimônio, né, a Polícia Federal nessa extensão mais ampla, e o IPHAN em particular, já estão com frentes atuando aí para fazer o quê? Para fazer o diagnóstico do estado de conservação das obras que sofreram danos. É a partir deste diagnóstico que nós vamos poder, então, entrar com ações efetivas de planejamento de intervenção de restauração, ou seja, a restauração ela vem como uma etapa mais à frente, que ela já vai significar, então, a efetiva intervenção mesmo. É como se fosse num campo de batalha, onde você tem que ver primeiro quem está sofrendo, quais são os danos, quais são os problemas, e aí entrar com as diversas equipes. No caso do Supremo Tribunal Federal, a gente, infelizmente, eu, em particular, ainda não tenho informações mais específicas sobre o patrimônio de lá, mas o que eu sei, através dos contatos que a gente tem, é que eles não têm a mesma infraestrutura como no caso nem da Câmara, nem do Palácio do Planalto. A gente segue em contato com as autoridades, a UFMG tem plenas condições de atender às várias demandas que estão sendo feitas, seja do âmbito da educação patrimonial, da eventual trabalho em conjunto para a promoção de um memorial, também para as questões específicas de conservação e restauração, sejam elas efetuadas fora de Brasília, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ou aqui, porque tem um galpão grande do IPHAN aqui, ou então mesmo em Brasília, caso haja interesse das autoridades em que o trabalho seja feito diretamente em campo. Então, são diversas frentes que devem ter, cada uma, por sua vez, um treinamento adequado para lidar com esse problema, passando, então, por questões de valoração de danos, identificação de problemas,
diagnóstico e intervenção efetivamente. Aí entra a ciência e a tecnologia como elementos fundamentais. No mesmo caso, como se fosse no hospital. Você tem que fazer exames, você tem que fazer radiografias para poder ver a estrutura interna das obras, saber sobre a constituição das obras e logo então aí passar para um processo de decisão sobre as questões de intervenção de restauro efetivamente. O senhor usou esse exemplo do hospital, né? Essa intervenção propriamente dita. E aí, professor, como profundamente leiga, né? O senhor é um profundo conhecedor e eu sou uma profunda leiga nesses temas. Eu peço até perdão já para o senhor pelos termos que eu vou usar, mas enfim, para ficar mais claro de a gente montar a imagem mental aqui. A gente observou, aí citando especificamente o quadro de Di Cavalcanti, facadas foram dadas ali na tela, como uma intervenção hospitalar. É possível costurar uma obra como essa? Como recuperar uma obra como essa? Existe algum nível de recuperação? Qual é o nível de perda que a gente tem? Quais são as técnicas que são utilizadas ali? Eu falei costurar, mas obviamente não é isso que vai acontecer. Mas como é que a gente faz para restaurar essa tela, para conseguir unir novamente as partes e para que a gente tenha o mínimo possível de prejuízo numa obra como essa? Bom, se vocês me permitem a abordagem poética, né, é uma facada, né? E facadas podem ser recuperadas, mas há danos colaterais, né? A gente tem exemplos aí, inclusive em humanos, infelizmente. Mas foram danos que a peça sofreu. Vocês vejam o seguinte, é uma peça, a tela é uma tela de grandes dimensões, né? Ela se encontra fixada em um chassi de madeira e ela tem toda uma sequência de camadas. Uma pintura sob tela, ela é uma obra complexa em termos de materiais e de técnicas, né? Di Cavalcanti, por exemplo, ele deveria ter pintado com certeza em óleo. É uma sequência de camadas que vai além do tecido. Você tem o tecido, que é o suporte da obra, você tem a estrutura de madeira, depois acima do tecido você tem uma base de preparação, que em geral é branca, com cola, e depois é que vem as várias camadas de tinta que o artista, então, nesse caso de Cavalcanti, utilizou. Esta sequência de camadas é que foi, então, prejudicada, né, dilacerada pelo objeto cortante que atuou ali. É sim possível de se fazer a costura, né? É efetivamente uma costura que é feita, mas são feitos procedimentos que são muito semelhantes a uma cirurgia, né? Primeiramente, você tem que colocar as partes de volta novamente no seu local, você tem que, né, dar um jeito de consolidar a camada de pintura, se ela estiver sofrendo algum problema de descolamento, você tem que saber escolher os materiais para que a costura seja feita de uma forma bastante profissional. Existem, por exemplo, profissionais, eu conheço um engenheiro mecânico que trabalha com produção de equipamentos para esse tipo de intervenção. Ele é baseado na Austrália, mas ele é conhecido, né, por vários de nós ao nível internacional. Ele produz equipamentos, inclusive temos colegas aqui no Brasil que já têm desses equipamentos. Ele produz equipamentos que permitem que essa costura seja feita de uma forma a se colocar as várias camadas no seu devido lugar, para que o processo, então, depois da costura, que ele não sofra problemas de deterioração em função dos novos materiais que vão ser colocados, em função de mudanças de temperatura ou de umidade do meio ambiente. Então, é um processo que é complexo, que envolve vários profissionais, envolve engenharia, envolve um profissional de conservação e restauração que saiba fazer esse tipo de intervenção, mas é sim possível de ser recuperado. Como um paciente que recebe um outro órgão num transplante pode dar rejeição, tem que ficar de olho nisso também, né? Para não dar uma infecção, professor. Exatamente, Ô, professor, eu queria voltar a um tema que o senhor citou logo na primeira resposta, né? Que é a importância daquele primeiro contato com todos os detritos, né, com tudo que a Polícia Federal, né, o primeiro órgão, encontrou naquele monte de destroços, infelizmente. Que é o cuidado que precisa se ter
para separar realmente o que pode ser arte e o que realmente, efetivamente, vai virar lixo, né? Porque, assim, os profissionais precisam ter conhecimento, inclusive os profissionais da Polícia Federal. A gente pode encontrar um pedaço de madeira, que pode ser um pedaço de madeira, um pedaço de pau que caiu de alguma luminária que foi instalada 2 dias antes, ou pode ser um pedaço de madeira de um braço de uma cadeira muito antiga que foi usada, sabe-se lá por quem. Então, quer dizer, esse trabalho tem que ser muito minucioso e esse primeiro contato é muito importante, né? Sim, exatamente. Essa triagem inicial, inclusive a Polícia Federal, né, a gente trabalha muito com eles já nessas questões, nesse tipo de preparação, e eu tenho muita satisfação, né, em citar, por exemplo, que eles têm scanner 3D, com certeza esse scanner 3D foi utilizado, e a própria triagem do lixo também. Vocês vejam que existem obras, eu vi mesmo obras, se não me engano, na Câmara Federal, que são obras de arte contemporâneas. Olha, hoje em dia, uma obra de arte contemporânea pode ser muito bem confundida com lixo, né? Você citou muito bem aí os exemplos de